tarde, queridos irmãos. Boa tarde, meus amigos. Que bom mais uma tarde de EBD para estarmos juntos, um pouco distante, mas juntos. E queremos nessa tarde agradecer ao Senhor, né? Porque mais uma vez Ele nos dá essa condição de podermos levar a palavra dEle, levar o ensinamento que Ele quer que a gente aprenda. E que nessa tarde você possa estar desfrutando desse momento, né? Você possa estar com sua Bíblia aí e que a gente possa, desta forma, interagir e assim poder usufruir da palavra do Senhor. Vamos nesse momento estar orando, vamos estar agradecendo a Deus por Ele nos dar essa oportunidade e de poder estar mais uma vez falando aos irmãos e tendo essa graciosa oportunidade de falar da palavra de Deus. Vamos orar, vamos fechar os olhos e vamos pedir ao Senhor que nos dê a sabedoria que precisamos para entender aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Oremos. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos concede mais esta tarde deste domingo para podermos, em companhia de Ti, Senhor, aprendermos mais de Ti. Queremos pedir que o Senhor nesta tarde possa estar tirando, ó Deus, dos nossos corações todo empecilho, ó Deus, toda barreira, e que possamos assim, Senhor, darmos ouvido e atenção simplesmente à Tua palavra. Que o Senhor possa estar me usando, ó Deus, para que possa levar a palavra a todos aqueles que me escutam, Senhor. Que nessa tarde possamos, ó Deus, ao concluirmos esse estudo, estarmos um pouco mais cientes do que o Senhor deseja de nós, ciente que o Senhor é nosso Deus e nosso Pai e que nada é impossível para Ti, Senhor. Fica conosco nesta tarde, ó Deus, abençoa, Senhor Jesus, este nosso momento e abençoa os irmãos que estão também em seus lares nesse momento de pandemia, sem poder nos abraçarmos, sem poder nos compartilharmos, mas que temos, ó Deus, a mídia para podermos não pararmos. E o que importa muitas das vezes, Senhor, não é estarmos próximos, mas é estarmos, ó Deus, próximo de Ti. E para isso, ó Deus, só precisamos orar, buscarmos, Senhor Jesus, a Ti todos os momentos. Fica conosco, Pai, pois é em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Ok, irmãos. Nós vamos estar nesse primeiro momento dando continuidade à nossa EBD. A gente vem falando de um tema que está praticamente no nosso dia a dia todo sempre, que é a depressão. E a gente tem pego para as pessoas, né, da Bíblia para falarmos um pouco sobre esse tema, usando justamente passagem que a Bíblia nos concede, de pessoas assim como nós, também tiveram esses momentos, né, em suas vidas. E hoje nós vamos falar do texto básico de Salmo 73:13, que fala sobre a depressão e a experiência que teve Asaf, né? Então, eu pediria aos irmãos que já comecem a pegar a sua Bíbliazinha. O texto básico vai ser Salmo 73, que vai falar justamente desse que talvez pouca gente conheça, mas nesta aula de hoje a gente vai ter um pouquinho mais de conhecimento de quem era Asaf. Tá bom, irmãos? E o título de hoje é A Depressão por Conta da Comparação. Experiência de Asaf quando a prosperidade dos outros acaba com a nossa harmonia. E a nossa aquela famosa palavrinha que a gente conhece, que é a famosa inveja e tudo que vem junto com ela. Ok, irmãos? Então, neste domingo, né, eu queria que os irmãos pegassem suas Bíblias e o texto básico vai ser esse, certo? Salmo 73. E a gente vai falar justamente desse assunto que é praticamente impossível viver sem fazer comparações, não é verdade, irmãos? E a grande questão que a gente vê é que na maioria das vezes encontramos ao lado de alguém, né? E aí quando começa a fazer essas comparações, a gente começa a imaginar, né, que a pessoa que está do outro lado, né, é a pessoa mais bonita, mais rica, mais inteligente, né? Independente de sua condição religiosa, a gente fica sempre fazendo essas comparações. Existem muitas pessoas, né, que não servem a Deus, blasfêmia de Deus, e
ignoram os valores de Deus e mesmo assim elas possuem uma aparente vida fácil. Possuem mais dinheiro, mais posição, mais bens, né? Mais oportunidades, mais seguidores, mais amigos. Eles viajam mais, festejam mais e, por fim, possuem mais alegria, entre aspas, né? Que muitos dos cristãos. E é bem possível que agora mesmo, né, você tenha lá em sua mente uma ou mais pessoas assim, ou seja, dentro desse perfil que eu acabei de falar. Muitos, por conta desse quadro, né, chegam a acreditar que Deus não é justo, né? Ou seja, a gente começa a fazer comparações para com outras pessoas que não são cristãos, e aí passa pela nossa mente essa questão, que a gente acha que Deus não é justo, que não se importa com a sua condição e que não recompensa aqueles que o servem com inteireza de coração, né? No caso dos evangélicos, dos cristãos. E é bem verdade que existem aqueles que sofrem com tais comparações, né? Mas que conseguem fazer uma leitura mais real e cristã de tudo. Às vezes tem gente que não consegue fazer essa leitura. Tem gente que não consegue separar essas coisas. E aí, por vezes, comete essa loucura de achar que Deus não é justo, né? De achar que só o outro é que tem toda a condição. E é nessas vezes, irmãos, e é nessas horas, né, que a gente começa a comparar com o outro, começa a achar que o outro é mais bonito, como eu bem falei, mais inteligente, e tudo só acontece com o outro, que a gente permite, né, que esse mal, que esse sentimento de inveja, ele acabe adoecendo, fazendo com que a gente fique doente, não só do nosso corpo, fisicamente falando, mas da nossa alma, né? E às vezes a gente chega ao ponto de vencer todas as tristezas e revoltas que tudo isso pode provocar. Às vezes a gente nem percebe que quando a gente deixa esse sentimento ser levado, a gente chega a ter essas questões. Porém, se faz necessário pensar naqueles, né, cuja mágoa com a vida que leva é tão grande e a revolta é tão intensa que acaba adoecendo. Então, quando você perceber que tem contato com alguém, conhece alguém que tem essas características, irmão, ou seja, que acha que as coisas só acontecem para os outros, que os outros são sempre as pessoas que têm tudo, que é mais bonito, e que quando isso você deixa isso na sua vida acontecer de uma forma tal que você não consegue separar, isso acaba te adoecendo, né? Vive olhando para os mais afortunados, que às vezes são da sua própria família, né? Do seu próprio meio ambiente, do seu ambiente que você está lá, né? Do seu colégio, da sua escola, do seu trabalho. Ou seja, você começa a ver pessoas próximas de você com nessa situação que não são cristãos, né? Necessariamente são cristãos. E aí você começa a dizer, caramba, mas, quer dizer, será que Deus é justo? E aí você começa, primeiro, a ter esse pensamento que é errado, né? E depois você começa a levar isso tão a sério que acaba adoecendo fisicamente e espiritualmente. E aí você chega a um ponto, gente, parece besteira, mas quando você deixa isso levar, né, você chega a um ponto que não quer mais pertencer a esse mundo, que é o que às vezes muitas das pessoas têm essa questão, que aí é aquela questão da depressão chegar a um nível tal, né, que prefere não ficar mais e pedir para morrer, como a gente viu domingo passado, como os outros domingos passados, que sempre essas pessoas, né, da palavra, da Bíblia que a gente tem acompanhado, eles chegaram a esse ponto de pedir a Deus para que tirasse a sua vida. Podemos encontrar um quadro bastante semelhante na vida de Asaf, uma pessoa que sofreu muito com a prosperidade dos ímpios, né, de sua época, com a inveja que tinha dos status que muitos desfrutavam, mas que ele não estava nem próximo de experimentar.
E aí a gente começa a perguntar, mas quem é Asaf? Quem era Asaf? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmo 73 e vamos ler um pouco para podermos entender quem foi Asaf. Na realidade, irmão, esse salmo ele vai falar um pouco justamente do que Asaf, depois que experimenta e que ele consegue ver que todo esse pensamento que ele tinha não era o correto, ele faz nesse Salmo 73, a gente vai ver que realmente o que é que Asaf ele acaba descobrindo. Vamos ler. Salmo 73, Salmo de Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há aperto da sua morte. O seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais. Não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes cinge o pescoço como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, não têm limite às imaginações do seu coração. Zombam e falam com malícia. Na sua arrogância, ameaçam com a opressão. Erguem a boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança e suas riquezas aumentam. Na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, farei assim, teria traído as gerações dos teus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Quão repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores. Como faz um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, os desprezarás como fantasias. Quando o meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins, estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Guias-me com o teu conselho, e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destróis todos aqueles que te são infiéis. Para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois o meu refúgio no Senhor Deus, anunciarei todas as tuas obras. Amém, irmãos? Então essa é justamente o Salmo 73, onde Asaf ele consegue descobrir isso. Mas, na verdade, irmãos, quem era Asaf? Né? Quem era essa pessoa a qual a gente está falando hoje na nossa aula? Asaf foi nomeado pelo rei Davi para ser responsável pelos cânticos na casa do Senhor. A gente encontra essa passagem lá em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 31 ao 40, você vai ver que ele era uma pessoa
dentre tantos que o rei Davi colocou. Era levita, ele foi nomeado como principal cantor quando a arca do concerto foi levado para Jerusalém, e em várias ocasiões quando havia festa nacionais. Né? Em 1 Crônicas, capítulo 16, do versos 5 e 7, ele liderou os louvores. Você vai perceber que lá está escrito que ele liderou os louvores quando Salomão consagrou o templo que construiu. Seu nome é encontrado no título de 12 salmos, né? 50, o 73 a 83. Nesse estudo, nós vamos destacar o de número 73, que é esse que a gente está falando de hoje, que esse foi porque há pouco tempo eu aqui concluí a leitura. É nesse salmo que Asaf abre o seu coração para nos mostrar como chegou a uma profunda tristeza, a um coração extremamente amargurado, com dores no corpo e na alma. E como quase abandonou a fé em Deus por conta dessa depressão. Essa depressão, irmão, que foi motivo da gente ter aqui comentado no início, dessa questão de ele olhar para aqueles infiéis, aquelas pessoas que na realidade não eram cristãos, e aí ele começa a fazer essa comparação, onde ele achava justamente que não era correto. E aí ele começa a perceber, né, como a gente viu lá no início, que eram pessoas afortunadas, eram pessoas que tudo que fazia dava certo, pessoas, né, consideradas muito mais, ou seja, fazia a comparação. E aí o motivo que trouxe Asaf a essa situação, mesmo que por muitas vezes nos incomoda, nos dias complicados em que vivemos hoje. Quando a gente faz essa comparação, a gente começa a perceber que naquela época de Asaf é muito diferente do que a gente está vivendo hoje, e que muitas das pessoas começam a fazer essa comparação. Em determinado momento da vida, Asaf se deu conta de que os ímpios prosperavam mais do que ele, um homem piedoso, né? E isso começou a incomodá-lo. Né? As pessoas tinham bens, né? As pessoas tinham posses, tinham coisas da vida que Asaf gostaria de ter e não conseguia. Mas que os ímpios, né, em sua desonestidade, acabavam conseguindo. E aquilo revoltou Asaf. Ele não conseguia entender. Ele começou a observar e ele não conseguia entender. E ele desabafa, sem vergonha alguma, com o coração cheio de inveja pela prosperidade dos perversos. Ele destaca sua vida cheia de trabalho, responsabilidade, preocupações e dificuldades, e fala da vida dos perversos que prospera. A gente vê isso no verso 4 ao 13. Mas é justamente assim como Asaf, tem muitos Asaf da vida de hoje, no nosso tempo. Né? Pessoas que começam a observar a vida dos outros e observa tanto, né, que começa a ter esse sentimento que Asaf teve, que Asaf tinha, que não conseguia entender, né, e que não aceitava. Ele chega até a dizer, abre aspas, né, certamente foi-me inútil manter o puro coração. Olha até que ponto ele chega. Por quê? Porque ele permitiu que o seu coração ele ficasse de uma forma tão concentrada nessa questão de não entender que as pessoas, né, os ímpios, conseguiam ter aquilo que ele tanto buscava e não conseguia, que ele chega a dizer essa frase. Né? Lá no verso 13, ele vai dizer, certamente foi-me inútil manter puro o coração. É como se fosse uma coisa que ele tivesse se arrependido. Ele demonstra até que o ponto chegou. Ou seja, eu cheguei no ponto de falar isso. E muitos Asafs de hoje estão nessa situação, irmão. Que começamos a observar a vida dos outros, né? Achar que os outros sempre é mais bonito, tem mais posse, tem mais dinheiro, é melhor na questão financeira, é melhor na questão de trabalho. E a gente chega a um ponto que a gente adoece. E isso vira uma depressão. Asaf, quando ele chega, né, nos versos 15 e 16, Asaf nos diz que parou para pensar em tudo isso. Mas mesmo pensando muito, não conseguiu uma resposta que fizesse sentido. Ele não via resposta para essa situação até que fez o que deveria ter feito desde o início. E aí, meu irmão, o que é que Asaf fez que ele mesmo descobre que era para ter feito desde o início? Ele busca a Deus.
quando ele percebe que ele parou para refletir e não conseguia resposta nenhuma, porque tem momentos, gente, que você não vai conseguir a resposta, né, no seu dia a dia, buscando encontrar resposta em alguma coisa que você comece a perceber. Você vai ter que buscar a pessoa certa, a fonte certa. E a gente tem sempre colocado aqui que a fonte é só uma, que é Deus. E que precisamos ter essa fonte sempre em nossa mente. Para que assim como Asaf, os Asafs de hoje, que se encontram na situação que se encontrava Asaf naquele tempo, tenham a mesma atitude, tenham o mesmo sentimento, buscar a Deus. Dois aspectos, irmãos, precisamos ser considerados nesse momento, né? O primeiro dele é o fato de que a corrupção inevitavelmente faz uma pessoa enriquecer. A gente sabe disso, a gente vive num país que a gente vê isso a todo momento, certo? Uma vez feita, né, com inteligência, com planos bem articulados, com manobras bem montadas, aquele que está envolvido na maracutaia vai colher os seus frutos. A gente sabe disso e a gente tem visto isso direto. Ele vai colher os seus frutos, seja em dinheiro, seja em título, né, ou em acessão. Quando olhamos de longe, a gente, sem conhecer a origem ou os bastidores, né, da tamanha prosperidade, ficamos perplexos e até invejamos tais condições. O fato é que os corruptos sempre estarão numa condição financeira e material acima da nossa, isso é óbvio, mas a Bíblia nos mostra onde isso vai dar. E a gente sabe onde isso vai dar, irmão. A gente sabe que tudo aquilo que é conquistado de forma ilícita, né, a gente sabe onde é que vai chegar. Então, irmão, nesse primeiro momento, eu vou dividir aqui o nosso vídeo para não ficar muito extenso, em dois, e eu quero deixar justamente que na segunda etapa, no segundo vídeo, a gente possa estar verificando essa questão que aqui a gente deixou. O segundo ponto que a gente tem que estar observando, né, o fato é que, infelizmente, ainda existe um ensino muito estranho ao que acolhemos da palavra de Deus quando a estudamos com seriedade, que é de que todo filho de Deus, pelo simples fato de ser filho de Deus, não pode, não deve passar por dificuldades. Isso não está escrito. Isso não é bem assim como a coisa funciona. Basta declarar vitória, né, em nome de Jesus sobre toda dificuldade para que ele vá embora, dando lugar assim à prosperidade e ao conforto. A Bíblia não ensina verdadeiramente assim. Mas, lamentavelmente, este tem sido o motivo de muitos crentes entrarem em depressão. Perdem a vontade de viver apenas porque, na comparação com aqueles irmãos mais prósperos, se acham esquecidos ou amaldiçoados por Deus. Então a gente precisa ter muita atenção nisso e muito cuidado com isso, certo? E aí, conhecendo um pouco quem foi Asaf, a gente vai para o vídeo seguinte, debatendo sobre a grande resposta de Asaf. Qual foi realmente a grande resposta de Asaf para essa questão que a gente está falando hoje, que é a depressão em detrimento da questão das comparações que a gente faz com outras pessoas, especialmente com aqueles que não são cristãos, ok? Então, nesse momento, vamos estar aqui finalizando esse primeiro momento com essa questão, né? A gente precisa ter esse cuidado, mas essas duas certezas a gente precisa ter, tá, irmãos? Que as pessoas, quando buscam os corruptos fazer as coisas bem feitas, eles vão sim, isso é óbvio, está aí, está mostrando, o nosso país é um exemplo disso, né? E em segundo lugar, que essa questão de que, por sermos apenas cristãos, a gente tem ou passa a imagem de que nada vai ser diferente, que a coisa vai acontecer como a gente imagina, não é assim também, né? E isso, muitas das vezes, chegam as pessoas a acreditar tanto, né, que perdem a vontade de viver apenas porque, na comparação com aqueles irmãos mais prósperos, eles se acham, né, esquecidos ou amaldiçoados por Deus. E isso a gente não pode deixar em nosso coração nem em nossa mente, ok? Vamos finalizar esse primeiro momento, irmão, e vamos para a segunda momento, que vai ser justamente a resposta que Asaf vai dar quanto a essa questão. Amém?